Bom, e você, mulher que me assiste aqui no Band Mulher, você já buscou algum momento da sua independência financeira? Porque afinal, né, ser dona do próprio dinheiro requer muito comprometimento e disciplina. E quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente, que está aqui do meu lado, é a consultora financeira Patrícia Donato. Patrícia, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada, Débora. É um prazer para mim estar aqui e poder falar de dinheiro com a mulherada. Ai, que delícia! Adoramos, viu, Patrícia? É um assunto que a gente adora aqui. Sem dúvidas. Ô, Patrícia, explica pra gente como que a gente faz para atingir realmente a independência financeira. Bom, isso é uma das primeiras coisas que as mulheres me perguntam quando chegam para um atendimento ou até mesmo quando me conhecem através de alguma rede social. A primeira coisa que a gente quer com a independência financeira é a nossa liberdade de escolha, é poder fazer o que a gente quer com o dinheiro que a gente já produz. Então, a primeira dica que eu dou sobre independência financeira é quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar com o seu dinheiro? Você já pensou nisso, Débora? Olha, eu já pensei, viu? Eu preciso de uma consultoria, viu, Patrícia? Porque é um pouco complicado, não é? Mas assim, será que as mulheres não, né? As pessoas em geral sabem o que é realmente independência financeira? Eu acho ótimo falar do tópico porque as pessoas confundem muito ainda o poder com o dinheiro. E eu vou te dar um exemplo muito básico. A gente deve conhecer ainda milhares de donas de casa, muitas vezes não provedoras, mas que são as mulheres que tomam as decisões em relação ao dinheiro da família. Elas que decidem se vai haver lazer, se vai comprar roupa nova, se vai ter mais economia doméstica. Então, assim, a gente tem que desassociar a primeira coisa de que independência tem a ver com mais dinheiro. Muitas vezes a gente não está sabendo usar nem o nosso próprio dinheiro que nós já produzimos. E isso faz falta no dia a dia, porque a gente quer essas realizações, mas muitas vezes o consumo e o imediatismo atrapalham. Então a gente tem que pensar nisso, assim, esse equilíbrio entre o que a gente quer e onde a gente vai chegar. Mas a primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam saber é para onde vai o dinheiro. Para onde vai o dinheiro, né? Porque chega num determinado momento, né? Cadê? Não é? Exatamente. E eu digo para elas também, Débora, que a gente não ganha dinheiro. Você sabe que quem ganha dinheiro é quem acerta na loteria ou quem tem uma herança, recebe um dinheiro que caiu do céu. A gente produz dinheiro. A gente faz o dinheiro. O dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, com as nossas, até mesmo com as nossas ambições. Como eu falei, tendo um norte para onde você quer ir, você vai saber usar daquelas habilidades que você já tem para chegar lá. Mas, Patrícia, muitas pessoas te procuram também, elas estão um pouco confusas em o que fazer com o dinheiro. Por exemplo, começou a trabalhar e o que fazer nos próximos meses, aí começa a ter dívida. É um ponto assim para conversar mais? Sim. Na verdade, eu acho que o que mais norteia as pessoas é quando elas enxergam o planejamento delas. Porque existem pessoas que começam uma carreira com dinheiro que elas sabem produzir, porém esse dinheiro vem de uma forma assim, solta. Então a pessoa não sabe nem se ela quer mais lazer, ou se ela quer pagar uma educação, ou se ela quer uma casa para morar. Então toda etapa da nossa vida, toda parte do nosso planejamento financeiro, ele é cíclico e ele muda de acordo com as nossas necessidades. Imagina uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, tem que decidir às vezes o que vai comer, como vai se transportar. Então como vai se manter também, como vai né? se manter. E às vezes não teve ainda autonomia sobre o dinheiro. Autonomia sobre o dinheiro é uma coisa que as pessoas precisam lembrar que depende só de nós, né? Ninguém pode decidir por mim. Então, se isso começa a nascer na pessoa, despertar na pessoa a necessidade, a vontade de cuidar do dinheiro, já é meio caminho andado. Já alivia, né, já Patrícia? Alivia. Ô, Patrícia, e a reserva de emergência, por exemplo? É uma segurança para as pessoas ficarem mais assim, com a reserva financeira? Sim, reserva Débora. De emergência. De emergência, reserva financeira, reserva de emergência, fôlego financeiro, cada um dá o nome que quiser. A questão é a seguinte, Débora, muitas pessoas não se lembram que dinheiro está totalmente associado a emoções. E quando você tem algum problema de saúde, familiar ou até mesmo um imprevisto, a última coisa que você quer é pensar em dinheiro, você quer cuidar das suas emoções. Então a gente está vivendo, por exemplo, de uns tempos para cá, decisões que nós temos que tomar, às vezes para apoiar um familiar que teve um problema realmente financeiro, mas que naquele momento, se você tivesse seus recursos, você poderia ajudar. E a mesma coisa você, se cai a renda, se você fica desempregada, ou seja, a gente tem que ter poder sobre dinheiro na questão de escolher o que fazer com ele e não ficar refém e escrava disso. É verdade, muitas pessoas estão, né? Reconhecem só depois, né, Patrícia?
E eu acho que outra facilidade também que complica um pouquinho as coisas é essa oferta de crédito absurda, porque às vezes com um clique você, por vergonha, resolve pegar um empréstimo. E depois de 6 meses, um empréstimo atrás do outro já se torna insustentável. Então, de novo, como que começa essa história? Como que a gente começa a buscar a independência financeira? Com a tranquilidade financeira. Eu tenho uma bandeira que é muito mais da tranquilidade, porque eu acho que não importa se você faz com um aplicativo o seu controle ou se você faz uma planilha, você tem que começar. Quando você começa, a clareza, entender o que você gosta mais de consumir, isso vai te dando um pouco mais de tranquilidade para tomar decisão. Sim. Ô, Patrícia, a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é uma participação, da Rosângela de Capivari. Ela fez uma reserva de emergência e durou 3 meses. Durante a pandemia, ela usou todo o valor e agora, em outubro, ela começou a guardar novamente, iniciando do zero. No caso, por exemplo, quanto que a reserva financeira, a reserva de emergência, ela pode segurar assim, a manter esse padrão de vida que essa pessoa tem? Sim, é muito interessante a pergunta. Rosângela de Capivari. E o seguinte, Rosângela, em primeiro lugar, que bom que você tinha reserva naquele momento que você mais precisou. Porque eu conheço pessoas que no extremo de uma necessidade têm dó de usar reserva. A gente não pode ter dó, ela foi feita para isso. Bom, vamos setorizar. Se você é uma pessoa assalariada, no mínimo 12 meses do seu salário. No mínimo 12? No mínimo 12. Isso é estatístico. Por quê? Porque hoje em dia no nosso país você demora um ano e meio para se recolocar se você não for muito especialista. Porém, se a gente é autônomo, a gente pode ter 6 meses, 8 meses de reserva. E por que menos, Débora? Porque se nós temos a autonomia de fazer o nosso trabalho, hoje nós fazemos uma coisa, amanhã nós podemos nos adaptar e fazer outra. Rapidamente a gente consegue outra fonte de renda, ou mesmo diversificando aquilo que a gente já faz. Um exemplo disso, uma pessoa, por exemplo, uma empreendedora que trabalha com a beleza. Hoje ela representa um produto, amanhã ela pode estar no mesmo mercado fazendo outra coisa. Então ela tem autonomia de produzir um dinheiro em curto prazo. E o assalariado não. Então essa é a diferença. Então, para autônomos, 6 meses. 6 meses. E para CLT, 12 meses. 12 meses. E aí, se você tiver que começar a usar a reserva, qual é o próximo passo? Se isso doeu, porque a gente tem a dor do bolso, porque Débora. Ela falou que durou 3 meses e a gente ficou quanto tempo? A gente ainda está, né? Exatamente. Na pandemia, mas no caso, como que ela... 3 meses? O que eu costumo dizer para as pessoas é buscar imediatamente uma renda extra. E essa renda extra não precisa ser somente de coisas relacionadas à venda. Muitas vezes você tem um hobby, algo que você faz muito bem. Eu costumo perguntar para as pessoas no que você é bom, no que você é boa. Às vezes um artesanato, algo assim, se torna, um plano B se torna o plano A. Quantas pessoas a gente conhece que mudam de carreira ao longo da vida e que se realizam muitas vezes quando estão insatisfeitas e procuram uma segunda opção? Então, essa é a primeira dica, de que produzir o nosso dinheiro a gente é capaz de fazer a qualquer tempo. E a ideia que eu gosto muito de falar nos meus ambientes Não, eu tô tendo uma aula aqui. Nos meus ambientes de oratório, eu falo muito o seguinte, Débora, que a gente produz dinheiro, mas quando ele chega no nosso bolso, ele é finito. No mundo, ele parece infinito, porque se você for produzindo outras coisas, você vai ganhando mais dinheiro. Quando ele chegar no seu bolso, ele tem fim. Então, se nós não tivermos consciência do uso do nosso dinheiro, sabe, o autoconhecimento financeiro, o que você gosta mais, né? Gosta mais de cuidados pessoais, gosta mais de estudar, de viajar, de ter experiências, aí o seu dinheiro está indo para o lugar certo. E quando chegam os filhos? Não sei Nossa, eu tenho 2. 2, olha lá. Nossa! As decisões começam a ficar totalmente divididas. Divisão, responsabilidade é bem diferente, porque não é só você, Sim. né? A gente consegue. Mas e aí, com 3 pessoas? Eu dou uma dica importante para todas as pessoas que têm, né, os filhos ou que compartilham uma vida. Lembre-se dos seus valores pessoais, porque tem gente que o valor pessoal é segurança. Então, você vai ter que colocar o seu dinheiro naquilo que te traz segurança. Se a educação, vai investir em educação e ter a satisfação de estar usando o dinheiro. Eu comecei a investir para a minha independência financeira com quase 40 anos, porque eu tive prioridades com os meus filhos e porque eu tive uma carreira, né, que foi de ascensão, mas que foi num tempo que eu precisei me adaptar. Então, tudo bem, a gente não tem que se preocupar com a idade, a gente tem que se preocupar muito mais com a satisfação de fazer as escolhas
e não deixar tudo no automático, porque uma hora a conta vem. A conta chega, né? Ô, Patrícia, que aula que eu tive aqui. Então, esse é o real objetivo, então, do planejamento financeiro? Primeiro o autoconhecimento, depois saber o que você quer com o seu dinheiro e experimentar. Também outra coisa que eu falo que planejamento foi feito para falhar. Aí as pessoas falam, como assim a consultora está falando isso? Todo planejamento é cíclico como a gente. Hoje a gente tem sonhos, amanhã muda esses sonhos ou a gente os atinge e quer novas coisas. Então esses 3 grandes pilares, eu acho, sabe? Ter essa clareza, ter o seu planejamento e experimentar, porque senão você não pode opinar. E Patrícia, tem que ter muito comprometimento também, né? E disciplina. Porque quando, por exemplo, igual você deu o exemplo dos filhos, a gente tem que ter uma disciplina. Nós, mães, temos que ter uma disciplina, uma responsabilidade. É muita coisa. É muita coisa. E nossa, eu acho que a gente aprende com os filhos também, né? Os meus são adultos e principalmente a minha filha caçula foi morar em outra cidade, estudar em outro lugar. E ela fazia alguns pequenos milagres com o dinheiro. Então, nem tudo a gente ensina. Às vezes a gente tem que apreciar e entender que as pessoas nascem com algum gene ali pro Ela é regradinha, Patrícia? Ela é. Só que aí eu já tive clientes, por exemplo, que são regradas demais e não tem lazer. Então tem que ter equilíbrio, né? Exatamente. Porque uma hora a gente cansa. Se você for só trabalhar para pagar boleto, tem horas que você fala, poxa, o que tá valendo a pena? Nossa, Patrícia, que aula que eu tive aqui. Muito obrigada pela sua presença. Adorei aqui o nosso bate-papo. Dá pra gente conversar aqui sobre vários assuntos, vários temas também. Patrícia, eu quero que você volte aqui no nosso programa. Obrigada, gente, que aula de educação financeira que eu tive aqui agora. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Tá bom? Boa semana pra você. Obrigada. E volte sempre. Combinado.